pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para os mares. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para os mares. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Que a paz seja convosco. Queridos amigos, queridos irmãos, aqui nos reunimos mais uma vez para prestarmos culto ao Senhor, para trazer a palavra do nosso Deus a cada coração. E nos alegramos com este momento, com essa oportunidade. Temos orado por isso, para que Deus alcance vidas tão somente para a glória dele. Vamos começar orando ao Senhor. Deus bendito, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, por esse privilégio de poder pregar a palavra do Senhor, de levar, Pai, a revelação de Deus às vidas que assim necessitam. Pedimos por este momento que, primeiramente, o Senhor seja honrado e glorificado por este culto, que aquilo que fizermos aqui possa subir ao Senhor como algo que agrada o teu santo nome. Que o Senhor use pelo teu Espírito, Pai, a palavra de Deus, para que vidas sejam alcançadas. Deus, só o Senhor conhece o coração de cada pessoa que, pela tua graça, irá assistir a este momento, Pai. O Senhor conhece a necessidade, sabe porque o Senhor trouxe cada vida para então assistir. Eu peço por misericórdia, eu peço, Pai, por humildade, por piedade ao Senhor, que o Senhor fale a cada coração. Nós precisamos de Ti. Nossa alma está apegada ao Senhor, Pai. Sem o Senhor não temos a mínima condição de viver neste mundo. Abençoa-nos, Deus. Sustenta neste momento. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, iremos ler agora o Salmo 84 da Palavra do Senhor. Um salmo conhecido. Temos usado aqui a versão revista e atualizada. Convido aqueles que nos assistem que então abram suas Bíblias, esse trecho da Palavra do Senhor, Salmo 84, Salmo de Davi. Esta é a palavra de Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti,
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta, caso meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Esta é a palavra do Senhor, meus irmãos, um salmo conhecido, em que o salmista almeja, suspira pela presença de Deus, aqui representado pelos tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meus queridos, como é bom saber que nós temos um Deus que nos ama, e por maior que seja a dificuldade, por pior que seja o deserto que nós possamos atravessar, nós temos um Deus que sinceramente se importa com os nossos problemas. Aqui o texto diz, porque o Senhor Deus é sol e escudo, ou seja, é força e proteção. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nós iremos cantar um hino agora, um hino que fala de Jesus como sendo nosso grande amigo, e nós podemos levar tudo a Ele em oração. Nós temos essa promessa linda, nós temos aqui no Salmo 84, meus irmãos. Este hino também tem uma história por trás muito bonita, foi escrita originalmente por alguém que passou por uma luta terrível em sua vida, perdeu sua noiva em um terrível acidente. Anos depois ficou noivo novamente, perdeu sua outra noiva por uma doença, semanas antes do casamento. E aquele homem, um servo de Deus, escreveu então a letra desse hino que nós iremos cantar agora, dizendo: que maravilha que é poder colocar nossos problemas e pedidos nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso grande amigo. Vamos cantar esse hino e logo após voltaremos para a nossa intercessão. Que o Senhor nos abençoe. Jesus, amigo, temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação.
Queridos, que amigo nós temos em Jesus Cristo. Como é bom saber que Ele ouve a nossa petição, que podemos depositar perante o altar dEle tudo aquilo que está em nosso coração. Seja a dor mais profunda, seja a alegria que nós podemos desfrutar, tudo devemos agora colocar perante o Senhor. Entendo que Deus tem nos chamado à oração, a oração mais profunda, oração em que depositamos perante o Senhor aquilo que nós temos, aquilo que passamos. Convido agora aqueles que também nos assistem, que também orem ao Senhor, seja no seu coração, seja como você assim bem desejar. Iremos ter nossa intercessão ao Senhor no momento em que depositamos perante o altar de graça o nosso Deus, a nossa vida completa, a nossa vida inteira. Oremos ao nosso Deus. Senhor, Tu és o nosso grande Deus, grande Deus. Não há Deus como o Senhor. Ó Pai amado, bendito e louvado seja o Teu santo nome. O Senhor é santo, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor é o Senhor dos senhores. Ó meu Pai amado, Tua palavra diz que quando o Senhor ordena, quando o Senhor dá a ordem, as coisas acontecem, porque o Senhor é o Rei, é o Criador, é o dono de tudo. E Pai, aqui estamos para lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Senhor, nós temos amigos, irmãos queridos que passam por tantas lutas, aqueles que padecem problemas no seu casamento, talvez dentro de casa também com seus filhos. Senhor, não permita que Satanás tenha vitória sobre os casamentos dos teus servos. Tem misericórdia, sustenta a cada um. Abençoa aqueles que padecem dificuldades financeiras nesse tempo tão difícil. Aqueles, Senhor Deus, que têm causa na justiça, tem misericórdia e faça justiça aos teus filhos. Pedimos isso em nome de Jesus. Pedimos para aqueles que estão enfermos neste momento, que passam pela dor, pela luta. Ó meu Deus, sustenta aqueles que precisam fazer o exame, que precisam ir ao médico. Senhor, aqueles que estão esperando o Senhor uma resposta. Vivemos em tempos de praga, Pai, como diz um hino antigo, seja na guerra atroz, ou na praga, na peste a se espalhar, o Senhor continua sendo Deus, e o Teu braço forte irá nos sustentar nesse momento. Pedimos ao Senhor a Tua intervenção, Pai. Pedimos o Teu agir gracioso e miraculoso. Sustenta cada um que neste momento está sinceramente entregando ao Senhor a sua grande luta, aquele gigante, aquela montanha que é intransponível, mas que nada é difícil ao Senhor. Abençoa-nos, Pai, neste momento. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos ainda cantar ao Senhor mais um hino neste momento, um hino que fala da nossa confiança que temos no Senhor Jesus Cristo. E logo após, retornaremos para a nossa mensagem. Que o Senhor nos abençoe. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá, Ele valerá. Seu amor por mim não muda,
Meus irmãos, oscilando minha fé, Cristo valerá. E quero ler um texto com os irmãos que fala de alguém que duvidou numa hora muito importante da sua vida. Leremos neste momento João capítulo 20, do verso 19 começaremos e iremos até o final, até o versículo 31. João capítulo 20, do verso 19 até o 31. Estou lendo aqui na RA, na revista e atualizada. Peço que os irmãos também acompanhem suas Bíblias, a leitura desse trecho da Palavra de Deus. Esta é a palavra do Senhor, João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Antes de continuarmos, meus queridos, quero repetir aqui o Salmo 119, versículo 18, que é o nosso texto que repetimos antes das mensagens, que assim diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Estamos aqui em João capítulo 20, e nesse trecho Jesus já havia ressuscitado. Logo no início do capítulo 20, nós temos o relato de João dos fatos sobre a ressurreição. Ali ele enfatiza que Maria Madalena foi a primeira ali ver Jesus Cristo ressuscitado. Então ela vai e conta para os discípulos. Pedro e João vão lá então tentar ver onde Jesus está ali, onde estava o corpo de Jesus Cristo. Jesus aparece para Maria Madalena naquele domingo pela manhã, e começamos a ler no versículo 19 o texto que fala o que aconteceu no domingo à noite, naquele momento em que Jesus aparece para o grupo apostólico, aqueles 11 discípulos que estavam ali amedrontados, estavam temerosos, ansiosos com aquilo que haveria de acontecer. E temos que entender primeiramente como estava o coração daquelas pessoas. As mulheres foram lá, relataram o que tinham visto, e de acordo com Marcos em seu evangelho, os discípulos primeiramente não creram, descreram daquela palavra das mulheres. Depois nós temos ali 2 discípulos que estavam retornando para Emaús e foram alcançados por Jesus no meio do caminho. Também aqueles 2 homens viram Jesus ressuscitado. Eles voltam, contam para os discípulos e ainda assim eles não creram. O Evangelho de Marcos nos relata isso de maneira bem clara. Então estamos aqui no domingo à noite, ao cair da tarde daquele dia. Estavam aqueles homens trancados naquela casa, com medo dos judeus. Ninguém entrava e ninguém saía. Então, de repente, Jesus aparece para aquelas pessoas. Essa é a primeira aparição de Jesus no Evangelho de João para aquele grupo, no 19 até o 23.
Depois do 24 em diante, temos a segunda aparição de Jesus também para aquele mesmo grupo. E note já uma coisa importante aqui no texto. Jesus vai se mostrar para aquele grupo, para aquelas pessoas, como aquele que ressuscitou. E ressuscitou verdadeiramente, meus irmãos. A ressurreição de Cristo não foi apenas algo, uma imagem, uma ilusão. Ele não voltou em um corpo como um espírito, ele voltou no mesmo corpo no qual ele havia sido morto e crucificado. Ele faz questão de mostrar ali as mãos furadas, faz questão de mostrar o lado que estava ali também, ainda com o ferimento, demonstrando claramente que ele ressuscitou fisicamente. Mas a ressurreição de Jesus foi no seu corpo, mas um corpo glorificado. Tanto é que ele simplesmente aparece no meio da sala ali, onde estavam todos trancados. Há outros elementos que demonstram que, embora sendo o mesmo corpo, já era um corpo cheio de glória. E a palavra de Deus afirma que um dia, quando nós passarmos também pela nossa ressurreição, ou pela transformação do nosso corpo, quando Cristo retornar dos céus para buscar a sua igreja, nós também teremos o mesmo tipo de corpo que Jesus Cristo tem. É isso o que nos aguarda. Então Jesus foi reconhecido, estava no seu próprio corpo ali, ele mostrou suas feridas para aquelas pessoas que lá estavam, mostrou o que tinha acontecido. E aqui, nesse primeiro momento, nessa primeira aparição, há 3 palavras de Jesus para aquelas pessoas. Primeiramente, ele fala: paz seja convosco. E nós temos essa expressão 3 vezes aqui nesse texto, nós lemos. Nessas 2 aparições de Jesus, no primeiro domingo e no segundo domingo também, ele repete isso: paz seja convosco. E por que são essas palavras de Jesus Cristo? Penso que por 2 razões, meus irmãos. Primeiramente, porque aqueles homens estavam aflitos, estavam preocupados, estavam temerosos, estavam talvez ali com medo no coração. E o que eles precisavam ouvir do Senhor era paz. Meus irmãos, também no tempo de hoje, passamos momentos de inquietude, momentos de aflição, momentos de dor. Meus irmãos, estamos hoje na época da peste, da praga, estamos hoje na época da dificuldade financeira, estamos hoje numa época em que muitas famílias estão sendo quebradas, desestruturadas. Hoje estamos num tempo em que cada vez mais as pessoas se colocam contra Deus, não há temor do Senhor, não há vontade de buscar ao Senhor, não há sequer menção do nome de Deus em vários lugares. Estamos aflitos, estamos temerosos, mas Jesus nos fala: paz seja convosco. Em outro momento, também no Evangelho de João, ele fala: olha, deixo-vos a paz, não como o mundo a dá, mas deixo a minha paz para vocês. E aqui estamos, meus irmãos, sustentados por Deus, nesses momentos de ansiedade, dificuldade que enfrentamos neste mundo, seguros, firmes na paz de Deus. Note que essa palavra aparece logo após a ressurreição, e é pela ressurreição de Cristo que podemos experimentar a paz de Deus, porque Jesus ressuscitou, porque Ele venceu a morte, porque Ele venceu o pecado em nosso lugar, porque Ele venceu as tentações durante a sua vida terrena. Ele pode nos dar a paz quando passamos pelas dificuldades. Não apenas nesse sentido, mas talvez também no sentido salvífico, porque Jesus já havia vencido a morte, Ele já havia vencido o inimigo, Ele já tinha ressuscitado, Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Então agora Ele fala que a paz está realizada. Por que paz, meus irmãos? Paz não é apenas um bom estado de espírito, mas também paz é necessário porque nós somos inimigos de Deus. Os seres humanos, as criaturas de Deus, nós seres humanos, estamos em desavença com o Senhor, estamos em lados opostos. Isso, meus irmãos, por causa do nosso próprio pecado. Então Deus veio ao nosso socorro, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. A reconciliação, que foi a morte de Cristo,
já foi realizada. A ressurreição, que foi a vitória de Jesus sobre o pecado, também já foi realizado. Agora, Jesus nos dá a sua paz. Paz seja convosco. Não apenas isso é colocado ali naquele momento para os discípulos, mas ele diz uma palavra para eles: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês para uma missão. E note, meus queridos, que a ressurreição de Cristo nos leva a fazer algo, não apenas para ficarmos parados, mas a ressurreição de Jesus nos dá vida, nos reconcilia com Deus, nos traz satisfação em um mundo terrível e nos leva a falar da ressurreição, daquilo que Ele fez para as pessoas lá fora. Quando olhamos para o livro de Atos e vemos as pregações que são ali ditas pelos apóstolos, elas sempre têm o tema: Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Assim como o Pai me enviou, diz Jesus Cristo, Ele agora envia os seus discípulos para pregar o Evangelho. Note que é a mesma missão. Deus enviou Jesus, e agora Jesus envia os seus discípulos para anunciar a palavra do Senhor. Jesus Cristo falou claramente que Ele tinha vindo para salvar e também tinha vindo para trazer a palavra de Deus para as pessoas. Quando Jesus, quando o Filho de Deus se encarnou, tornou-se ser humano, Ele revelou de forma perfeita e completa quem Deus é. E Deus é um ser maravilhoso, espiritual, tremendo, Rei dos Reis, que nos ama, que nos dá graça de maneira muito especial. Ainda nessa primeira aparição, meus irmãos, nós temos a terceira expressão que Jesus coloca aqui. Ele fala: recebei o Espírito Santo, Ele sopra sobre aqueles discípulos e diz essa palavra. Isso tem sido objeto de muito estudo e consideração. O que Jesus quis dizer quando fez e quando falou essas palavras aos discípulos? Entendemos que é uma palavra profética daquilo que aconteceria de forma cabal, física, concreta, no dia de Pentecostes, porque no dia de Pentecostes houve o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, a prova definitiva e última que Jesus havia sido glorificado nos céus, havia subido às alturas, recebido em glória, assentado à direita de Deus, já está reinando, é o Senhor absoluto, e agora Ele derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja. Também temos aqui, meus irmãos, mais um vislumbre desse pacto do Deus Trino, daquilo que o Deus Trino fez para nos salvar. Deus nos amou, o amor de Deus. Jesus morreu por nós, a graça de Jesus Cristo. Como diz o hino primeiro do cantor cristão, um amor medido pela cruz. A graça dele morrendo em nosso lugar. E finalmente agora Jesus, depois de concluída a sua obra, Ele envia o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é enviado por Deus Pai e também pelo Deus Filho. E temos a fórmula trinitariana, a comunhão do Espírito. Não apenas a comunhão nossa com nossos irmãos, mas especialmente o Espírito Santo nos trazendo a comunhão com esse Deus Trino e maravilhoso. Aqui temos então mais um vislumbre desse pacto trinitariano. E Jesus, um pouco antes no Evangelho de João ainda, antes de morrer, naquela última noite, naquele longo discurso aos seus discípulos, disse o seguinte, que Ele enviaria outro Consolador. É o Espírito Santo, enviado pela parte de Deus Pai e Deus Filho. E essa palavra outro nos dá uma ideia muito interessante. Na língua grega temos duas palavras diferentes para outro. Um que é um outro de uma mesma qualidade e outro de uma qualidade diferente. A palavra usada por Jesus quando fala de outro Consolador, conforme descrito pelo evangelista João, é outro da mesma qualidade. Jesus está dizendo que Ele sim também é o Consolador, mas Ele enviará outro Consolador, Deus Espírito Santo, para estar conosco. Verso 23 também, uma continuação dessa missão dos apóstolos, que fala do perdão de pecados. E esse verso, assim como as doutrinas da Bíblia, tem que ser entendidas de maneira cristocêntrica. Como os pecados são perdoados?
Somente Deus pode perdoar pecados. Então, como entenderemos esse texto? Esse perdão de pecados concedidos, que seriam concedidos pelos apóstolos, seria dado na medida da fé em Jesus Cristo. Aqueles que se arrependessem dos pecados pela pregação dos apóstolos e crescem em Jesus Cristo, então teriam os seus pecados perdoados. Aqui temos então, meus irmãos, a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos no primeiro domingo. E diz o texto seguinte, quando fala da segunda aparição, que Tomé não estava lá com os 11. Onde estava Tomé? Não sabemos, né? O texto bíblico não diz, qualquer coisa é apenas especulação. Mas é um fato interessante, que Tomé não estava com o povo de Deus naquele momento. Ele não viu Jesus Cristo naquela primeira noite. Mas ouviu das palavras dos discípulos, seus outros discípulos. Olha, nós vimos o Senhor, versículo 25. E meus irmãos, esse vimos o Senhor é a grande mensagem apostólica, porque Deus, Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, revelou-se a várias pessoas. Nós temos Paulo dizendo isso em 1 Coríntios capítulo 15, que ele apareceu aos 11, depois apareceu a Tiago, depois apareceu para mais de 500 irmãos de uma única vez. Jesus de fato ressuscitou, e a grande pregação da igreja era: nós vimos o Senhor ressuscitado. Ainda hoje esta é a pregação que nós temos, que de fato Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, está reinando, e esta é a mensagem que espalhamos para todas as pessoas. Tomé não creu, ele fala: mas se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se eu não puser o meu dedo ali, se eu não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E alguém que esteve com Jesus o tempo todo, alguém que viu os milagres do Senhor Jesus Cristo, alguém que ouviu o último discurso de Jesus, alguém que viu ele como Filho de Deus. Se eu não tocar, se eu não encostar, se eu não vir, eu não crerei de modo algum. E Jesus foi falar com ele. E meus irmãos, eu não sei se alguém que nos assiste ainda não é um crente no Senhor, mas quero dizer que o Senhor quer falar com você. Ele quer que a sua incredulidade seja quebrada totalmente neste momento. Fala o versículo 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e agora o detalhe, Tomé com eles. Novamente, portas trancadas, não havia nenhum truque, não era uma aparição, não era algo diferente, apenas o Espírito quis dizer dessa forma. Jesus aparece no meio deles, e as mesmas palavras: paz seja convosco. É o mesmo Deus, o mesmo Jesus. E logo disse a Tomé: Tomé, agora é a sua vez, agora eu vou falar com você, Tomé. Você queria colocar o dedo? Põe o dedo nas minhas mãos. Você quer colocar a mão do meu lado? Aqui está, venha, coloque a sua mão, coloque do meu lado. É isso que você precisa, Tomé. Então faça isso, mas não seja incrédulo, mas sim um crente. Meus queridos, o que Deus quer de nós? Há um momento no Evangelho de João em que Jesus faz um grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Foi um milagre em que milhares e milhares de pessoas não somente viram, mas foram alimentadas por aquela grande obra do Senhor. No dia seguinte, a multidão vai atrás de Jesus para comer de novo. Ele fala: não trabalhem, não busquem aquilo que é algo humano, material, mas busquem aquilo que vem do alto. Então perguntam para Jesus: então temos que trabalhar por aquilo que é do alto, o que Deus quer que nós façamos? E a grande resposta de Jesus em João capítulo 6, o que Deus quer que vocês façam? A obra de Deus é essa, que vocês creiam em Jesus Cristo, creiam naquele que Ele enviou.
É isso que Deus quer que nós façamos. E crer, meus queridos, é muito mais que um assentimento intelectual, é muito mais que saber fatos sobre Jesus Cristo, é mais que talvez reconhecer a veracidade do texto. Ter fé é confiar, uma confiança íntima, plena, nas mãos de Jesus. Há 2 exemplos que quero dar aqui sobre fé, muito simples, muito básicos, mas penso que são importantes. Tenho ensinado fé como alguém que se assenta sobre um banco. Essa pessoa, ao se assentar, coloca todo o seu peso sobre aquele imóvel. Fé também é isso, é você colocar todo o peso da sua vida nas mãos de Jesus. Nesse exemplo, se a cadeira quebrar, a pessoa certamente cairá no chão, porque todo o peso dela está sobre aquele objeto. E Jesus nunca irá falhar conosco. Quando depositamos nossa vida nas mãos dele, isso é fé. Ele é o Deus que certamente nos segura para sempre e nunca mais irá nos abandonar. Isso é fé. Há um segundo exemplo interessante, meus queridos, em que de um soldado batalhando em uma luta, uma batalha, lutando numa batalha, e lá então ele vê que não tem como vencer o inimigo, ele se rende, ele coloca a sua vida à mercê do seu adversário, ele confia a sua vida nas mãos de uma outra pessoa. Fé também é isso, é confiar a sua vida nas mãos de uma outra pessoa, e essa pessoa é Deus, é Jesus Cristo. E por que precisamos confiar a nossa vida? Por que precisamos depositar a nossa vida nas mãos de Deus? Porque essa é a única maneira pela qual nós podemos ser salvos. Não é uma obra humana, não é um esforço humano, não é um mérito humano, nós simplesmente nos rendemos ao próprio Deus que morreu para nos salvar. Não seja incrédulo, seja crente. É neste momento, então, que Tomé faz uma profunda declaração. Ele assim diz: Senhor meu e Deus meu. Para Tomé, naquele momento, Jesus não era apenas o Senhor do universo. Para Tomé, naquele momento, Jesus não era apenas o Deus, ele era o Senhor meu e era o Deus meu. Meus queridos, a salvação chega à nossa vida quando Jesus se torna o Senhor meu, quando Jesus se torna o Deus meu. Não basta apenas saber que Ele é o Deus longe, não basta saber que Ele é o Senhor longe, nós temos que tê-lo em nosso coração. Você pode dizer, mas olha, se Jesus aparecesse para mim hoje, eu certamente faria como Tomé. Mas sabe por que Jesus fez isso com Tomé? Porque na sua soberania, Tomé não estava ali no primeiro momento, porque Deus usou a incredulidade de Tomé para que esse texto fosse escrito, porque é uma lição importantíssima que está no versículo 29. Disse-lhe Jesus a Tomé: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Esta é a palavra para você que nos assiste neste momento. Bem-aventurados, felizes, abençoados são aqueles que não veem e creem. Meus irmãos, Jesus não vai aparecer dessa forma de novo. Ele aparecerá uma outra vez para toda a humanidade, para buscar a sua igreja. Todo olho verá a volta de Jesus Cristo. Mas não haverá mais esse tipo de aparição hoje, porque hoje nós temos que crer sem ver, porque fé está relacionada de uma forma oposta à visão. Por se vemos já uma realidade aos nossos olhos, à nossa vida, mas se cremos, esperamos aquilo que vai ainda acontecer. Creia, aceite a palavra do Senhor, creia que Jesus é o único Deus, creia que Jesus morreu e ressuscitou pelos seus pecados, e creia que Ele é o Senhor seu, Ele é o seu Deus pessoal no seu coração. Para concluir, meus queridos, há 2 últimos versículos no capítulo 20. Esses versos, João aqui relata a razão dele ter escrito o seu evangelho. Ele reconhece no versículo 30 que Jesus, na verdade, fez muitos outros sinais que não estão escritos aqui
neste livro, neste evangelho. João relata apenas 7 milagres que Jesus fez antes da crucificação. Mas ele fala que esses sinais, esses milagres foram registrados para que aqueles que lessem, para aqueles que ouvissem a pregação da palavra de Deus, crescem que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o Cristo, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Não são necessários mais do que está escrito para que nós creiamos, entendam isso. Há pessoas que questionam, mas o que Jesus fez em um certo momento da sua vida? Por que a Bíblia não fala de certos atos ou certos momentos da vida de Jesus? Porque não é necessário para nós. O que está escrito é o fundamental, aquilo que está escrito é o que é necessário. É suficiente para que possamos entender que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E para que aqueles que creiam tenham vida em seu nome. Quero perguntar para você agora, especialmente, você já crê em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus? Você já o tem na sua vida como seu Deus, como seu Senhor? É necessário tomar uma decisão ao lado de Cristo. Há pessoas que estão lutando ainda contra Deus, colocam argumentos carnais, se escondem de Deus atrás de filosofias, atrás de uma religião, atrás de problemas. É necessário se render-se completamente nas mãos do nosso grande Deus. Nós iremos ouvir uma música agora, neste momento, que fala de oração. É um texto que Deus fala em um certo momento: olha, se vocês se humilharem e me buscarem, então eu responderei. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ouvir essa música e retornaremos com a nossa oração final. Desperte, busque a Deus agora, ao nosso alcance está o Senhor. Nossa oração é a arma secreta, concreta, ao nosso dispor. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, buscar minha face e se humilhar, então lá do céu ouvirei, perdoarei seus pecados e em paz viverás. Desperte, busque a Deus agora, seus olhos abertos, olhando estão, com seus ouvidos a todo momento, atentos ao nosso clamor. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, buscar minha face e se humilhar, então lá do céu ouvirei, perdoarei seus pecados e em paz viverás. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, buscar minha face e se humilhar, então lá do céu ouvirei, perdoarei seus pecados
e em paz viverás, em paz viverás, e em paz viverás. Jesus Cristo é o Filho de Deus, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já pode se considerar uma pessoa salva? Talvez você responda: olha, quem pode ter certeza de salvação? A Bíblia responde a esse seu questionamento, dizendo que todo aquele que crê em Jesus já tem a certeza da vida eterna. Jesus Cristo disse certa vez: todo aquele que crê tem a vida eterna. Iremos orar agora ao Senhor, pedindo que a bênção dele recaia sobre cada vida que está nos assistindo. E se você quer tomar uma decisão ao lado do Senhor, fale com Deus, converse com o Senhor, abra o seu coração para Jesus, peça para que Ele entre na sua vida e perdoe os seus pecados. Nós, como Igreja Batista em Vilas Boas, estamos ao seu dispor para ajudá-lo em sua caminhada cristã. Converse conosco, venha ao nosso encontro e teremos o maior prazer em ajudá-lo em sua caminhada. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado, porque a Tua palavra é sempre boa, Pai. A palavra do Senhor para nós, registrada neste livro maravilhoso, e é operada pelo Teu Espírito Santo. Eu peço que o Senhor fale a cada coração, que chegue à alma, a divisão da alma e do Espírito, que entre na mente, Pai, e converta corações. Que Teu Espírito faça a obra de um novo nascimento para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa o Teu povo que está assistindo e que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe.